Seja bem-vindo Seja bem-vinda ao CFC 2X, onde nós ajudamos o CFC a dobrar o seu faturamento em até 12 meses, não é isso, Luísa? Exatamente, Mark. Bem, eu sou o Mark Lago E eu sou a Luísa Castro. e o assunto de hoje é bem interessante. A gente vai falar sobre preço versus valor. E aí, o que você oferece hoje na hora de oferecer o seu produto? Preço ou valor? Esse é um tema muito legal. E aí eu quero saber, Luísa, quem é você? Bom, eu sou a Luísa Castro. Além de tudo, né, Mastermind, formada em administração, com uma experiência boa aí em empresa de TI, estamos em todas as áreas dessa empresa, atuando também fortemente na área comercial de seguros de vida, etc. E, Mark, quem é você? Bem, eu sou Mark Lago, atuo nessa área de formação de condutor já há pelo menos uns 20 anos. Fui instrutor de trânsito, aliás, sou instrutor de trânsito ainda. Fui dono de autoescola, presidente de associações e fundador da Mais Trânsito, uma escola especializada na formação profissional de instrutor de trânsito, diretor de ensino, diretor geral, né, também examinador, enfim. Uma escola voltada aos CFCs, ao mundo de CFCs. Por isso nós vivenciamos todos os dias aqui tudo que está acontecendo com esse mercado, que é o mercado de ensino envolvendo trânsito. Exatamente. E só para complementar, né, aqui na Mais Trânsito, né, eu tô atuando justamente na área de marketing e desenvolvimento. Então, quando a gente entra nesse corpo a corpo, né, com esse assunto de trânsito, e aqui na Mais Trânsito tem essa imersão, você compreende como as coisas começam a funcionar. Então, isso é bem interessante, até mesmo para a gente estar abordando esse tema de hoje, né, Mark? Exatamente, né, Luísa? Para abordar um assunto tão profundo como esse, é necessário que a gente vivencie esse mundo de CFCs, ou seja, que esteja olhando para esse mercado, né, os pontos fortes, os pontos fracos e também, principalmente nessa área, tanto a área pedagógica, né, didático-pedagógica, e também a área mercadológica, e também, né, que é a área sua, que é a parte também de administração, Exato. Essa questão de gestão pessoal, enfim. Então, a gente sempre está vivenciando esse mundo. Por isso que nós resolvemos, através desse projeto aqui, o CFC 2X, que é patrocinado pela Mais Trânsito, levar aos CFCs algumas informações, alguns projetos e também vários conhecimentos da nossa área para ajudar você realmente a desenvolver o seu negócio, a desenvolver aí a sua empresa nessa área de ensino. Exatamente, para que obtenha realmente o resultado, Exatamente, né, que ele almeja e possa, né, nesse mercado aí ter um desenvolvimento e cada vez mais estar atuando em ampliações, né, dentro do seu CFC mercadologicamente falando, né? Exatamente. Agora, hein, Luísa, esse assunto que nós escolhemos para abordar hoje, preço versus valor. Afinal, geralmente as pessoas têm a ideia que preço e valor é a mesma coisa. Pois é, até quando a gente começa a entrar num conceito mais de marketing, né, a gente tem os 4 P's do Philip Kotler, né? Uhum. Um deles é o preço, né? Uhum. E não tem a definição de valor lá pro Kotler, é basicamente o preço. Mas quando você se aprofunda um pouquinho mais no marketing, ele vai trazendo o valor como uma necessidade. É interessante destacar isso, né? Então, quando você fala aí de preço e de valor conceitualmente, eles têm aí a sua diferença bem interessante. E o grande benefício de você entender e ficar até o final dessa aula é exatamente para você compreender exatamente qual dos dois você está adotando aí no seu negócio, se é preço ou valor, e o que de repente você mudar, depende se você está usando um ou outro, né? Você mudar realmente para que você realmente tenha um resultado melhor. Mas afinal, qual dos dois é melhor? Por exemplo, eu entrego o preço, o que tem de grande diferença? Você trouxe um pouquinho. Aliás, nós vamos desconstruir esse conceito aí, né? Exatamente. É dos 4 P's. Um deles a gente vai desconstruir. Na verdade, vamos estimular que seja adotado um outro tipo, né? Exatamente. E então, Luísa, dentro dessa ideia, né, de preço versus valor, hoje, olhando os CFCs, você está vivenciando aqui constantemente isso, mais o pessoal da nossa equipe, enfim. Hoje, o que você enxerga hoje, ou seja, qual o modelo que hoje os empresários, os CFCs hoje eles adotam?
né? Na maioria, existe, claro, as exceções, obviamente, mas na maioria eles sempre enxergam o quê? Por exemplo, na hora de entregar o seu produto, na hora de fechar, na hora de comercializar isso, de que forma que ele demonstra, né, o seu produto, ou seja, o que ele acha importante, né, de entregar para o cliente, e com base nisso, o que ele entrega? Ele entrega preço ou ele entrega valor? Pois bem, Mark, quando você olha para o mundo dos CFCs especificamente, tem acontecido um movimento, né? Isso é um movimento que não sei dizer desde quando acontece, mas hoje o movimento que acontece, ele é da seguinte forma, é relativo ao preço, a competição por preço. O cliente mesmo procura preço, né? O mercado externo ao CFC já procura o preço, e o CFC também acaba entrando nessa nuance, né? Nesse quesito de preço. Aliás, a gente, na aula passada, ou seja, no nosso vídeo passado, nós falamos um pouco sobre essa questão do commodity, de por que a maior parte das pessoas, elas sempre procuram por preço dentro das autoescolas. Exatamente. Não foi? Exatamente. Nossa, se você não assistiu, vai lá no nosso canal e procure isso aí. Um assunto muito interessante. Commodity, o que os CFCs têm a ver com isso? Foi isso, tipo, exatamente. Né? Se você quiser se aprofundar nesse tema, busque lá e se aprofunde para você entender um pouquinho também do que a gente vai estar contextualizando hoje, que tem bastante relação com o que foi comentado anteriormente. Mas voltando ao nosso assunto aqui, que a gente está contextualizando o preço no mundo dos CFCs, hoje o padrão é preço. Então, o CFC que tem o menor valor, geralmente é o escolhido pelo aluno. Então, para ele tirar simplesmente a sua carteira de motorista, certo? Uhum. E ele tem um pressuposto que tirar essa carteira de motorista é a mesma coisa que ele acabar dirigindo. Aprender a dirigir, né? Uhum. Só que de modo geral, a gente está compreendendo que tanto o aluno quanto os CFCs estão preocupados com esse resultado, que é passar no exame. Mas a necessidade do mercado, depois que, quando o aluno percebe, né, o que está acontecendo realmente com ele, nesse processo em que ele passou no exame, mas ele não está conseguindo dirigir, o Mark pode ir mais a fundo nesse assunto especificamente, você acaba entendendo por que o preço ele está sendo aí a moeda aí escolhida e não o valor, né, de alguma coisa. Por exemplo, vou entrar um pouquinho no mundo corporativo fora dos CFCs. Acho que é interessante para que o pessoal entenda um pouquinho onde que eu quero chegar com essa explicação. Então, assim, pensando de um modo geral, né, nas empresas de modo geral, eu trabalhava com tecnologia, a gente desenvolvia sistemas, né, específicos e personalizados de acordo com o cliente necessitava. Por que ele nos procurava para desenvolver algo específico para ele, Mark? Primeiro, porque nós desenvolvíamos sistemas voltados para a área de RH. A gente se voltou para a área de estágio em determinado momento, vamos dizer assim, de passagem, tá bom? Vamos partir desse pressuposto, tá? Nesse momento, né, a gente conseguiu abrir um leque, mas os nossos clientes poderiam escolher, né, ali um preço menor e um produto padrão. Mais genérico, né? Isso, mais genérico. Só que o que ele acabou escolhendo, optando? Por nos contratar. Porque ele não foi de acordo com o preço, né, para o mercado buscar. Ele foi de acordo com o valor. Que nesse caso foi o resultado que promovia para ele. Então ele enxergou isso e tinha todo um contexto envolvido. Que ele poderia trabalhar com um sistema mais robusto, mais voltado ao que ele realmente necessitava, né, a necessidade interna desse nosso cliente, que no caso, se a gente for fazer uma comparação, seria o aluno do CFC, é a questão do resultado. Então, essa questão do valor, ela no meu ponto de vista, um ponto que ele é bem importante que ele seja destacado, porque ele é mais voltado para a necessidade e para o resultado do cliente, independente de quem seja esse cliente. E apontar para esse lado, ele traz diversos benefícios, porque você sai, digamos, de uma briga de foice, digamos, por preço que seja... Num campo mais genérico, né? Exato, de um campo mais padrão, mais genérico, que você é mais do mesmo, para você ter os teus diferenciais e poder estar oferecendo para o teu mercado o melhor. E isso traz diversos benefícios de retorno no curto,
prazo, que seria o resultado desse aluno especificamente, desse cliente especificamente, tá? Mas também no longo prazo, porque ele vai começar a ser enxergado pelo mercado de outra forma, com outro posicionamento. Então ele vai trazendo um pouquinho, né, da jornada que a gente está fazendo, até para a gente entender num quadro mental, né, vamos fazer um mastermind aqui, um quadro mental. A gente partiu de um pressuposto que a gente iniciou lá nossa jornada aqui de vídeos, né, falando ali da regulamentação, né, e da não regulamentação, só me ajuda. Livre mercado, né, Mike? Obrigada por me ajudar a me lembrar. A regulação versus o livre mercado, em que a gente entendeu que ali era necessário ter um equilíbrio entre as partes para que tudo funcionasse, mas que se é necessário sair desse pensamento de só de regulamentação e olhar um pouco mais para o mercado, para a parte externa ali, né, direcionada a esse mercado, o que o mercado quer, qual que é o resultado que ele realmente busca. E o que ele precisa também. E o que ele precisa, exatamente, não só o que ele busca, porque hoje a gente já vai comentar sobre isso, o que ele realmente busca hoje e o que ele, na verdade, precisa, a diferença entre as partes, para se aprofundar melhor. Mas, continuando o contexto aí. Aí a gente foi comentar sobre commodities, né, o que os CFCs têm a ver com isso, que eles têm hoje um determinado padrão para poder estar trabalhando. Todo mundo meio padronizado, meio igual ali. E hoje a gente está falando sobre que hoje o direcionamento deles se direciona muito para a questão do preço, né? Até eu ouvi falar, não. Eu tava num desses eventos de CFC e a pessoa tava até comentando, assim, um dono de CFC, puxa, eu tô muito preocupado porque meu vizinho abriu tá com uma autoescola perto da minha e ele tá diminuindo muito o preço. Eu já não sei mais o que fazer. Então, essa preocupação dele foi muito grande. Mas se ele conseguisse, nesse momento, né, enxergar como ele poderia agregar valor, né, ao processo dele, isso eu acredito que destravaria muita coisa, né? Luísa, mas assim, a gente fala muito de preço e valor, eu acho que a gente não conseguiu deixar muito claro, né? Por mais que você falou lá da sua área lá do digital e tal, é importante um pouquinho se aprofundar mais nessa questão de valor. Então, simplificando ali aquela parte, então, digamos que valor é algo que vai atender, ou seja, que vai levar o cliente a ter um resultado ou a atender questões meio específicas dele. Exato. E que preço, geralmente, ele está num campo onde existe ali questões genéricas que tanto faz, vai resolver o problema dele. Não é mais ou menos assim? Na realidade genérica. Porque quando, né, a gente entra no tema CFCs, é um pouquinho diferente do que acontece geralmente no mercado. Porque quando você tem um produto igual dentro do mercado, vamos pensar uma coisa bem simples, né? 2 produtos que são similares. Eles estão ali brigando por preço e o resultado, ele é similar também. É uma briga realmente de foice, é um padrão e não se sai muito disso. Mas dentro dos CFCs, eu percebo que há um campo a ser trabalhado. Isso, a gente já vai entrar nisso aí. Isso. Mas eu tô ainda trazendo assim só mais pra gente entender um pouquinho mais profundamente. Então, digamos assim, que preço é algo que atende mais ou menos, não de repente o que eu preciso, né? Talvez assim de uma forma mais geral, e de repente para aquele cliente que não tem umas especificidades muito profundas. Isso. E aí o que ele faz? Ele busca ali por preço, corretamente? Exatamente. Enfim, porém, dentro desse mundo de dirigir, existe coisas que vão além da percepção do próprio cliente. Exato. Que é a questão, de fato, de dirigir. E que isso, né? E que isso geralmente, a questão da necessidade de dirigir, geralmente ele não é compreendida pelo cliente. Exato. E o cliente tem essa confusão de que dirigir é a mesma coisa que se habilitar. E no que a gente percebe hoje, dentro do cenário de CFCs, os CFCs hoje, na maior parte, não entrega o dirigir. Entrega o passar no exame. E dentro desse contexto, passar no exame, eu consigo em qualquer lugar. Porque, teoricamente, ele não consegue enxergar diferenciais em algo que faz parte do produto ou serviço, que é a questão metodológica. Isso. Não é verdade? Exatamente. Então, dentro desse contexto,
o cliente, ele não é orientado com relação ao que ele tem de necessidade, portanto, qualquer lugar, qualquer empresa para ele serve. E nesse contexto, a única solução que tem para as empresas é entregar o melhor preço. Porque eles compreendem que dentro dessa briga, a única arma que ele tem para conseguir ganhar do concorrente é o preço. Exatamente. Agora, a gente olhando para isso, nós enxergamos ali um erro assim, básico, que eu particularmente, quando eu estava dentro do meu CFC também, porque a gente lá dentro, a gente está trabalhando o dia inteiro, a gente está lá, muitas vezes a gente tem muitos pontos cegos. Sim. Então, demorou a duras penas eu observar essas coisas lá dentro. Foi a questão do seguinte, que a partir do momento que eu mudo o meu pensamento, entregar só algo que ele está buscando e que o mercado também está oferecendo, eu começar a entregar algo que ele necessita. Exato. Mesmo ele não compreendendo. Inicialmente, né? Inicialmente não, né? E aí, quando a gente fala de preço versus valor, quando eu adoto o modelo de entregar valor, eu tenho que adotar várias mudanças que envolvem a parte de metodologia, a parte do meu próprio produto, que o produto do CFC é a primeira habilitação, que é o que é mais visível, né? Então eu preciso mudar a minha metodologia para que ele tenha realmente, de fato, capacidade de criar, de entregar o quê? Uma mudança naquela pessoa, ou seja, algo que ela ainda não percebe, que ela vai perceber e que ela vai encontrar naquilo que eu estou entregando. Exato. Entende? Então contextualizei legal isso aí também? Te ajudei bastante? Perfeito. Muito bem. E então dentro desse cenário, né, Luísa, o que a gente observa é que a questão de você trabalhar hoje com preço, primeiro, que você geralmente trabalha com um tipo de cliente, que a gente chama da pirâmide lá, né? Então, na pirâmide, ele é aquele cliente geralmente instruído, que sai lá pesquisando em uma, em outra e tal, e ele já vem, teoricamente, com uma formação do que é aquele produto ou aquele serviço. Tirar a carteira. E aí ele sai em um, sai em outro, sai em outro, sai em outro. Então, teoricamente, todas as empresas trabalham com essa ponta aí da pirâmide. Agora, analisando, existe um outro mercado muito grande, que é um mercado que não é instruído, que não sabe o que não sabe os problemas de não aprender a dirigir. Enfim, a gente vai gravar um vídeo só falando sobre isso, né? Mas existe todo um mercado que não é instruído e que precisa compreender que a questão do processo de habilitação, ele é mais profundo que apenas pegar um documento ou passar no exame. Agora, eu só consigo realmente fazer com que esse cliente, ele entenda, quando eu mudo, né, do preço, quando eu paro de trabalhar com preço e vou para a questão do valor, entregar valor, né? Então, dentro desse cenário de entrega de valor, do que você falou lá do sistema, né? Eu tenho um sistema mais genérico e eu tenho um sistema que ele é mais compatível com as necessidades específicas e que ele vai gerar para essa pessoa que está comprando um sistema mais detalhado, ou seja, mais direcionado para a necessidade. Então, o que ele vai causar? Ele vai causar uma transformação ou um resultado, né, que é esperado, enfim. Então, nesse sentido, Luísa, a pessoa que está aqui, que está ali comprando um sistema, né, que vai levar ele a um resultado específico, um resultado que ele tem necessidade, então, nesse sentido, ele não se importa se existe outros que têm sistemas genéricos e mais baratos. Não é verdade? Exatamente, ele não está preocupado com isso. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar iPhone, vai comprar Apple. Exatamente, a gente já comentou sobre isso. Ele está preocupado se o Samsung é mais barato? Não, ele chega lá para a Apple e fala, não, Apple, o seguinte, né? É que esse teu aparelho aqui, eu tenho do concorrente, que é da Xiaomi, que é 30% mais barato. Quer dizer, que é 60% mais barato. Ou que é
70% mais barato. Você me faz mais barato? Geralmente o que acontece? Não existe isso, né? Não existe. Ou você quer, ou você se adapta ao que a Apple está oferecendo, né, para ter o aparelho e todos os benefícios que são agregados nele, né, o valor que vem agregado nesse produto, ou você não compra. É simples assim, não existe um abrir mão, né? Não, veja bem, Mark, você quer comprar um Xiaomi lá? Não compra, vem aqui que eu te faço um desconto. Não existe isso? Não existe. Aliás, as pessoas que vão comprar, por exemplo, um iPhone, ele já vai porque ele já enxerga valor, que ele já enxerga o quê? Os benefícios que aquela marca vai proporcionar para ele. Exato. Seja em questão de qualidade, seja em questão de status. Exato. Então, dentro desse contexto, a Apple, ela não trabalha dentro da esfera de preço. Não, ela trabalha na esfera de valor. Porque ela está preocupada em entregar o quê? Uma experiência, status, qualidade, simplicidade, segurança. Então, dentro disso, ela não está trabalhando de preço. Ela está trabalhando dentro do campo que a gente chama de valor. E as pessoas que compram Apple estão comprando a transformação, a mudança que a Apple pode proporcionar. E que as concorrentes não conseguem. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E quando você traz isso, né, que estava até comentando comigo no início, para o mundo dos CFCs, você vê, você enxerga, né, muitos CFCs brigando pela questão do preço, né, para ganharem alunos com base no preço, e não olham para o mercado para brigar por valor, né, para que o aluno comece a enxergar determinadas coisas que você entrega e que você pode fazer diferente. Correto, Mark? Como se fosse um Apple. Exatamente. Agora, Luísa, conhecendo o pessoal que eu conheço, porque eu vim dos CFCs, né? Já conversei com diversos donos de autoescola de todo lugar do Brasil. Então, eu conheço a cabeça do dono de autoescola, de quem está escutando a gente, que está assistindo. Ai, que ótimo. Isso é maravilhoso. E uma coisa que com certeza está na cabeça dele é o seguinte. Mas, Luísa, é o seguinte. Tudo bem, tem a Apple lá e tal, mas tudo na minha autoescola é regulamentado. Eu tenho que dar X aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então como que eu vou fazer, como que eu vou mudar alguma... A Apple tem condição de criar aquilo, mas eu não tenho muita condição. No final eu tenho que dar aula, eu tenho que levar o aluno para exame. Como que eu posso me diferenciar disso, né? Como que você fala de entregar valor? Como que eu vou entregar valor? Olha... Que pergunta, hein, Mark? Você quer que eu responda ou você quer responder? Não. Eu posso responder. Não, eu vou responder. Vou começar a responder e você me ajuda. Vamos lá? Tá bom, beleza. Trabalho em equipe, isso aí. Em primeiro lugar, o que a gente consegue enxergar, né? Tangibilizar para que você, talvez, esteja nos assistindo, esteja com essa dúvida que o Mark acabou de apontar, esteja com esse pensamento, tá? Você entende que você trabalha com diversos processos? E eles são subdivididos dentro da tua escola, que seja da aula, que seja o processo comercial, o processo administrativo, o processo gerencial. Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Errado, você tem todo um processo, mas eu passaria horas explicando de cada um, né? O que você poderia, como é que você poderia agregar valor nesses processos, né? O teu posicionamento diante do mercado, o teu marketing, o teu desenvolvimento no teu produto, para você estar sempre em crescimento, melhoria contínua, enfim, são diversas formas, ferramentas, processos que você pode estar melhorando. Mas o principal, que eu creio que é o que você vai comentar, é voltado à questão metodológica. Tô certa? Exatamente. E até por quê, Luísa? Porque assim, eu vou jogar real com o pessoal. Né? Vou jogar real com você. Veja bem, o cliente, quando ele chega dentro da tua autoescola, ele busca passar no exame, certo? Mas a tua grande missão não é simplesmente preparar ele para exame. Porque afinal, o que você é? O que é, na verdade, essa entidade? É um centro de formação de condutores. Você é um centro de formação de condutor. A tua missão é formar motoristas. Então, a tua grande missão é dar a ele
capacidade, ou seja, habilidade motora, capacidade de reação, noção de espaço, conhecimento de regras de trânsito, tá? Para dirigir. E aí eu vou perguntar para você, né, Luísa? Você também acompanha aí todo esse mercado com relação. Me diz uma coisa. Da galera que você forma, ou seja, dos alunos que você forma, quantos de fato sai preparado para dirigir de verdade? Hã? Qual a metodologia que você usa hoje para garantir que esse aluno tenha habilidade motora, capacidade de reação? Como que você gerencia esse processo? Qual é o objetivo teu de ensino? Qual o teu planejamento de ensino? Porque, assim, Luísa, eu lá dentro da minha autoescola, eu mudei um pouco isso. Então, quando o aluno ele ia lá, que ele chegava lá e falava, qual é o preço? Eu vim aqui para tirar a carteira, para se habilitar. Então, dentro da autoescola, eu começava a orientar. Falei, olha, eu entendo que você está buscando se habilitar, mas eu queria te explicar que não basta só você se habilitar, pegar um documento. Você precisa dirigir. E aí que existe um grande problema, que talvez as concorrentes ou o lugar onde você passou não te falou isso. Porque o fato de você tirar a habilitação e não dirigir pode te levar para outros problemas. Por exemplo, o medo de dirigir. Pode te levar a um problema mais psicológico, patológico. Existe um número grande de pessoas que tiram, que passam pela habilitação e não vai conseguir dirigir. Você acha, por exemplo, e eu dizia para a pessoa, né, Luísa? Você acha que pro grande objetivo que você quer, basta só você ter um documento? E algumas pessoas acham que ela com documento ela vai aprender a dirigir. Olha quantas pessoas que passam por esse processo achando que depois vai conseguir dirigir e não consegue. E a gente começava a explicar todo o processo metodológico que existia dentro da nossa escola, tá? E por que o nosso valor era 30% mais caro. Então, dentro disso, quando a pessoa... Olha só, até então, a única coisa que ela entendia é que habilitação e habilitação era sinônimo de dirigir. Então, a partir de uma simples conversa, ela já entendia que habilitação não era mais dirigir e que dirigir dependeria de uma complexidade que envolvia uma questão metodológica, envolvia a questão do ensino, existia um monte de detalhes. E que não aprender a dirigir poderia levar ela a um quadro de medo psicológico, etc, etc. Então, só explicando, ou seja, no processo de orientação desse cliente, você já revertia muitas vendas. Agora, o problema também, Luísa, é que as pessoas acham que valor é você que coloca. Não, a partir de hoje eu vou valer tanto. E não é assim. Porque um processo de valorização, quando você entra para esse campo do valor e não do preço mais, você, para ser reconhecido como uma empresa que entrega valor, você precisa entregar valor. Então não basta também, de repente, você terminou esse vídeo, agora eu tive uma ideia naquele vídeo lá que nós vamos vender mais. Nós vamos, meninas das vendas, agora você vai orientar os clientes assim, assim, assim. Não vai resolver por quê? Porque valor é necessário que você entregue valor. Então você precisa realmente ter uma metodologia que vai proporcionar uma determinada mudança para esse aluno. Porque não é só passar no exame, é uma mudança. Exatamente. Qual a mudança? Você vai levar para ele de fato o que ele precisa, e o que ele precisa é dirigir. E se você não entrega ao dirigir, você não está sendo um centro de formação de condutor. Você pode ser outra coisa, você pode ser uma empresa, um facilitador de um processo burocrático, tá? Você pode ser uma empresa de adestramento, enfim, vocês podem ser os passadores de exame, mas vocês não estão entrando dentro do campo do ensino, que é dentro do campo que a gente chama de valor, de entregar valor. Porque quando a pessoa ela sai que ela entende, que ela aprendeu a dirigir, que ela saiu com as habilidades, ela vai reconhecer ainda mais a tua empresa. Ela vai enxergar você como profissionais, né? Ótimos profissionais e, além de tudo, guias nesse processo. Tutores
enfim, na verdade professores, né? E que dominam a arte de ensinar, né? Então, Luísa, quando a empresa ela vai fazer essa opção por, não, agora eu vou ter valor, eu vou mostrar o valor para o mercado, ela precisa desencadear um processo que vai desembocar lá na venda. Mas quando uma vendedora, um vendedor, quando ele for lá explicar os diferenciais, de que lá existe um processo realmente de ensino e que lá todo o objetivo, todo o planejamento de ensino, planos de aula, todos são voltados a preparar aquela pessoa para dirigir de fato, eu preciso começar um processo muito anterior, que é, primeira coisa, para mim ter valor, eu preciso primeiro entregar valor. Para eu entregar valor, eu preciso ter valor. Então, para mim receber valor, eu preciso entregar valor. Para eu entregar valor, eu preciso ter valor. E o que é ter valor? O que é isso? Ter valor é você adquirir conhecimento. Conhecimento. A partir do momento que você absorve valor, conhecimento, você consegue aplicar as transformações necessárias na tua empresa para que ela consiga entregar valor. Porque não é tão simples. Não. Você como administradora, você sabe. Sim. Como que é um processo gerencial? Como que é, por exemplo, no modo geral, como que é um desenvolvimento, por exemplo, de um simples produto? Tem indústria, né, que gasta horrores para desenvolver um produto. É embalagem, é a qualidade, é isso, é aquilo. E é um processo de melhoria contínua. Exatamente. Para poder cada vez mais entregar mais valor. Um produto melhor, um produto que atenda aquilo que ele promete. Exatamente. E dentro da autoescola, qual é o produto? Né? Qual que é o produto deles? Né, Luísa? O produto é formação de condutor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo o seu produto não passa por uma mudança? Ou melhor, qual foi a vez que você mudou? Qual foi a mudança metodológica do teu ensino? Hã? E aí, às vezes, né, Luísa, eu me deparo às vezes com gente assim, eu tenho 40 anos. Muitas vezes quando a gente vai trabalhar com instrutores, principalmente na parte de atualização, geralmente é assim, eu já trabalho há 50 anos, eu já trabalho há 40, eu já tive instrutora na atualização de 45 anos. Então assim, eu já tenho 30 anos. Imagine só. Eu já tenho 20 anos. E sabe o que geralmente acontece? É o seguinte, sai do curso, vai lá para dentro da autoescola, aprende lá com os colegas, aquele modelo de sempre de adestramento, e aí ele repete por 29 anos a mesma coisa. Não adiantou nada. Se de repente você tem 30 anos e faz 30 anos que você trabalha da mesma forma, você não teve evolução nenhuma. Desculpa. O que eu estou trazendo para você aqui é exatamente o seguinte, que enquanto você está aí brigando por preço, discutindo preço, às vezes eu vejo as discussões, e não é essa discussão de agora, coloca simulador, tira simulador, coloca telemetria, tira telemetria, porque eu tenho que colocar isso, senão meu concorrente ele vai baixar o preço e ele vai vender mais barato que eu, porque aí ele vai ter condição, porque ele não está dando aula. Cara, não venda para alguém que não quer valor. Tem um monte de gente. Nós temos aqui o Segredos do Volante, onde tem várias pessoas hoje que precisam aprender a dirigir. E essas pessoas já são habilitadas. Isso é o resultado de um trabalho, tá, que não foi concluído pelos CFCs. Por quê? Os CFCs não ensinaram a dirigir. E aí eu fico ouvindo um monte de desculpa. A gente não consegue ensinar a dirigir porque a gente só é 20 aulas. Cara, desculpa, você que está assistindo, né? Pra gente, porque a nossa proposta aqui, né, Luísa? Qual que é a nossa proposta aqui para eles? É que eles entendam o valor. Mas a nossa proposta maior aqui é que eles faturem 2 vezes mais em dobrem, até 12 meses, né? Que dobrem o seu faturamento. Para que vocês dobrem o seu faturamento.
esse faturamento que você tem, que ele dobre no prazo de 12 meses. E para você dobrar esse seu faturamento, chega de você ficar dando desculpinha. Ai, eu não consigo ensinar, Mark, porque eu só tenho 20 aulas. Vem, me diz uma coisa. Eu já testei várias vezes, já testei inúmeras. Desde 2012 que eu comecei a testar essa metodologia que nós desenvolvemos, testando com o aluno, no processo de habilitação, direcionado para primeiro dirigir. Eu vou te falar, sabe qual a média? Ainda testado com pessoas de 60 anos. 60 anos. Sabe qual a média de um processo de automatização? 10 aulas. Lógico, com exercícios, processo de automatização, com exercício de repetição, né? Lógico, em ambiente controlado, com tempo também controlado, tá? Tudo isso estudado, aplicado, testado. E aí tem gente que me diz que o aluno em 20 aulas não tem condição de aprender controle de pedais. Tem aluno que vai para exame, Luísa, que confunde freio com acelerador. Acredito. Tem aluno que vai para o Detran que só aprendeu macete, só aprendeu dentro de um modelo de adestramento para o exame. E por que geralmente as pessoas falam assim, ai Mark, mas 20 aulas é pouco? Pouco porque você nunca estudou, você nunca tentou desenvolver o seu processo metodológico. Eu sei que dói eu falar isso, Luiz, eu sei, de repente a pessoa tá brava comigo lá, tá escutando isso, mas pra você chegar a dobrar o seu faturamento, a tua empresa precisa entregar valor. E quando você entra nesse campo de entregar valor, de entregar exatamente o que ela precisa, você entregar mudança, ela entender que o teu processo, ele é um processo aprofundado, que realmente sabe o que está falando, teus instrutores, tem processo de avaliação, de feedback, em cada etapa, você sabe demonstrar em cada fase qual foi o problema do aluno, onde ele demorou mais, onde ele não demorou, né? Quais são os problemas anteriores. Luísa, uma coisa que não acontece dentro das autoescolas da maioria, você vai ficar abismado. O aluno chega lá dentro, fecha a matrícula, e ele não responde nenhum questionário. É verdade, pelo menos na minha época não tinha. Até hoje eu nunca ouvi falar de responder não assina não preenche um questionário. Para a autoescola tentar, né, ali através daquele questionário, identificar um problema de escrita, de leitura, questões experienciais, emocionais. Já teve algum problema no trânsito, já teve algum acidente ou não? Porque quando acontece uma resposta emocional lá numa aula, geralmente a pessoa não sabe. Ah, ela estava estressada. Pô, às vezes tem um problema lá atrás. Outro detalhe também, que é muito importante, questão motivacional, coisa simples. Tá fazendo carteira por quê? Qual o teu grande objetivo? Ah, é porque meu pai que quer que eu tire a carteira. A gente pode se aprofundar nessa área, uma área mais metodológica, como que o cérebro aprende. A motivação é algo importantíssimo no processo de aprendizagem. Mas enfim, então quando eu inicio esse processo de valor, eu preciso, Luísa, né? Eu preciso, anteriormente, quando eu quero entrar nesse processo de valor, jogar um jogo diferente, eu preciso trazer valor para o meu ambiente, para a minha empresa. Sim, para todo o processo. Para todo o processo. Igual você falou, né? Você falou que são várias áreas. Exatamente. E até ia comentar, na metodológico, mas tudo vai começar também. Por isso que a gente, quando a gente está falando mesmo aqui, para os CFCs, que a gente é bem categórico, que sejam os donos ou gerentes de CFCs, gestores, né, os gestores, gerentes, gestores, você tem que trazer essa mudança de cima para baixo. Não tem como, por exemplo, um instrutor escutar isso, depois ele vai querer falar isso com o dono da autoescola, não vai conseguir. Ou até mesmo uma diretora de ensino, talvez, que o dono da autoescola não vê, se ela não tem autonomia na gestão, ela não vai conseguir aplicar as mudanças, por quê? Porque o dono precisa entender isso também. Exato. É totalmente necessário. Porque a mudança, a gente tem até uma frase, né, que a gente comenta aí nos nossos grupos de estudos, né, aprofundados que a gente tem, até fora mesmo aqui do assunto trânsito, né, que a dor da mudança, ela passa, né, se você chegar a dobrar aí o teu faturamento em até 12 meses, né, mas essa dor que você está sentindo hoje, né, de ter que mudar, de ter que aprender, de ter que ficar aqui quase uma hora assistindo um vídeo. Exatamente, e é só o começo, né, de um processo, de uma jornada, né, para você entender um pouquinho, ela passa. Então assim, a dor da mudança ela passa. E o que fica
São os resultados. Os resultados. Exatamente. Que você vai mensurar ao longo do teu tempo. E os resultados, eles são diversos. Começando pela parte metodológica, né? A tua satisfação de trabalhar, o teu resultado financeiro também vai impactar demais em todos os processos e melhorias contínuas na tua empresa. Tudo isso vai acabar sendo um efeito que ele vai impactar em todas as áreas dentro de um CFC. E não é só uma questão de ter, é de ser. Exatamente. Né? Então não é uma questão só de ter, é de ser. Não é uma questão só de falar, de verbalizar, mas de vivenciar, de entregar. Né? Então é uma mudança disso. Mudança, até a gente pode chegar a uma palavra chamada transformação. Exatamente, transformação. Que ela traz aí essa dor quando você fala transformação. Transformação, você pensa naquela borboleta que está saindo do casulo, né? Talvez é muito doloroso. Eu não sou uma borboleta, mas deve ser muito doloroso. Ser muito doloroso. E você não pode ajudar, porque senão ela vai atrapalhar e ela vai nascer deficiente. Não foi no tempo certo. Então tem todo um processo para se passar, para se chegar ao resultado que se almeja. Porque eu acredito que não tenha sido do dia para a noite que você conseguiu isso na tua escola. Que você chegou lá de manhã e disse, abriu as portas lá e disse, olha, hoje eu vou mudar de tudo isso aqui. Aliás, muitas coisas, né, que a gente traz hoje, que a gente fala hoje com os CFCs, foi com base em vivência. Ou seja, eu como instrutor, dono de autoescola, posteriormente presidente de associações, né? Tanto uma estadual e uma associação nacional de autoescolas. Foi com essa experiência, foi vivenciando Brasília, vivenciando os debates, reuniões com outras autoescolas, debates com outras autoescolas, pensamento de diversas partes. Né? Eu posso te dizer uma coisa para você, né? Que quando você entra no jogo do valor, você não está mais preocupado com o preço. Esse é o jogo. Porque aí o teu grande olhar é o seguinte: o que eu posso entregar de valor? O que eu posso melhorar minha qualidade, meu processo? Você vai estar em outro nível. Né? Você vai estar em outro nível. Por exemplo, eu coloco uma coisa. Agora, recentemente, nós fizemos um investimento em valor. Né, Luísa? Nós fizemos um investimento que passa de 50k. Né? Investimento em conhecimento. Por exemplo, analisando o mercado, teria, por exemplo, cursos, mentorias muito mais baratas. Mas por que nós investimos em um curso, numa mentoria de mais de 50 mil reais? Devido ao valor, do resultado. Então, não tinha como comparar, porque ele falava assim, cara, eu te entrego isso. E ele, né, e é comprovado todo esse resultado. Né? Por isso que nós optamos nisso, porque ele entrega determinado valor. Então, assim, quando você está no jogo do valor, você não está preocupado se o teu concorrente está fazendo 500, 600. A Apple está preocupado se o concorrente dela, se a Xiaomi está fazendo milão um aparelho? Não está. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado se a pessoa tem dinheiro para comprar. Aliás, né, foi feita agora uma pesquisa agora e foi verificado que um dos públicos deixa eu só ver ali um dos públicos da Apple é o público C. Que, teoricamente, é um público que não teria dinheiro. Exatamente. Eles fazem um esforço porque eles veem esse valor, eles verificam esse valor de uma forma que até a gente não consegue nem, às vezes, entender. Porque quando você vê, tem um aluno do ensino médio, ou um aluno novinho de uma escola, de repente, até estadual, municipal, que possui um Apple. Que os pais deram para ele um Apple porque eles achavam que tinha muito valor naquilo. E que faria bem até mesmo pro filho aqui. E é uma questão de status e outras questões a mais. Exatamente. Né? Acho que é isso aí, né, Luísa? Chegamos ao final, né? Isso aí. E olha só, espero que a gente tenha te ajudado, que você reflita sobre isso, em você jogar o jogo do valor. Nós estamos aqui no desafio das pessoas, que as pessoas que estão participando disso, né, que aceitaram o nosso convite. Se inscreveram, você pode entrar aí no nosso grupo do WhatsApp, a descrição está embaixo aí do vídeo, tá na descrição aqui do YouTube. Quero te convidar para você já seguir aqui, se você não segue o nosso canal, já seja inscrito no nosso canal. E também o desafio também do que, né, Luísa? Porque o valor, nós estamos lendo esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, tá? De Napoleon Hill, né? Você fez o curso do Mastermind deles, né? Isso, baseado nesse livro. Legal. É um curso aí de quase 6 meses, que ele é baseado no livro. Exatamente. Mas ele abre tua mente de uma forma que
é sensacional. Dica de leitura. Divisor de águas. Dica de leitura de livro, tá? Porque para você entregar valor, para você receber valor, você precisa entregar valor. Para você entregar valor, você precisa ter valor. E para você ter valor, você precisa começar em adquirir conhecimento. Exatamente, Mark. E só um último comentário, tá? Nesse livro, né, ele fala muito da conexão de mentes. Né, que o segredo, né, de você justamente ter o resultado, enriquecer nesse caso, é você fazer a conexão entre mentes, que se chama em inglês mastermind, né? Então você vai fazer essa conexão e a gente propõe essa conexão entre as pessoas. Então, reforçando o convite do Mark para você entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai estar ali passando os materiais, tudo que sair de novo, de novidade. De repente a gente já vai marcar um encontro online, né? Exatamente. Entre o pessoal que está ali participando para trocar uma ideia, para entender as necessidades, para ver também sugestões de vocês. E também tem agora o nosso Instagram, né, Mark? Exatamente. Ele é @cfc_2x_oficial, tá? É um pouquinho difícil, mas eu vou escrever ali também na descrição, a gente vai descrever certinho aí na descrição para que você possa estar acompanhando, tá? Grande abraço. Até a próxima. E te espero no próximo vídeo, né? É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.